Fala galera! No nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre transição de carreira em testes de software. Para quem está chegando aqui de novo, né, e que precisa saber um pouco mais sobre quais são os temas que a gente aborda aqui a gente fala sobre estratégias de como você conseguir ter uma jornada rumo a alavancar a sua carreira e conseguir ter aumentos de salário maiores do que 30%. E eu sou o Júlio de Lima, sou especialista em testes e qualidade de software, sou pós-graduado em docência no ensino superior e sou mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E como eu disse para vocês, o tema de hoje é transição de carreira em testes de software. Um assunto que muitos de vocês que estão chegando aqui agora no meu perfil ou no meu canal e querem saber mais sobre testes, né, precisam conhecer. E para você que já é da área de testes e que está aqui junto comigo nesse vídeo de hoje, vai ser bom para que você possa entender quais são alguns dos pontos relacionados à transição de carreira que pode ajudar pessoas que você gosta muito. Né? Às vezes você tem amigos, amigas que querem, né, migrar para a área de testes de software e às vezes as pessoas vêm te perguntar e você fala, pô, eu não sei muito bem como fazer a transição, ou às vezes você dá um caminho que você não sabe se é muito efetivo. Né? Esse episódio de hoje é para ajudar você a conseguir aconselhar melhor as pessoas que estão ao seu redor de como é que elas conseguem então fazer, né, finalmente essa transição de carreira, beleza? Então vai ser um episódio bem bacana e novamente eu trago aqui uma colinha para não deixar vocês perderem nem um pouquinho aí do conteúdo que eu preparei para vocês, para ajudar vocês realmente a conseguir saber tudo o que você precisa sobre transição de carreira para a área de testes, beleza? Também para você que já atua na área de testes, vai ser um ponto interessante porque você vai poder pegar alguns macetes que podem até servir para você dentro da sua carreira atual. Então fica aí para você essa nossa introdução rápida aqui do que é que a gente vai falar hoje, tá bom? Show! Bem, eu tenho falado bastante sobre essa grande crise que a gente vive hoje, por quê? Porque é algo que realmente movimentou demais a área de tecnologia em si, né? Engenharia de software ou produtos em si, né? Então a gente teve realmente uma grande adesão de novas pessoas, novos papéis sendo criados dentro da área de tecnologia e também diversas pessoas que viram na tecnologia uma possibilidade de conseguir continuar empregado, né? Ou de arrumar uma nova profissão, de arrumar um novo emprego e acabaram por buscar papéis dentro da área de testes e qualidade de software também, ou, né, na tecnologia no geral. Bem, aconteceu algo muito ruim, né, que também eu já comentei com vocês no episódio passado, que é de muitas carreiras terem sido destruídas, né, durante essa grande crise, principalmente aquelas que dependiam muito do contato físico, né, do seu cliente chegando até ali o seu local de trabalho, né? Muitas empresas ficaram fechadas durante muito tempo, teve muita gente que teve problemas financeiros com suas empresas, precisaram fechar as empresas, né? Mas novamente, durante essa crise toda, né, que a gente ainda vive, nós tivemos aí um crescimento muito grande da área de tecnologia, né? Porque tendo negócios digitais, né, isso continua a ser seus produtos e serviços continuaram a ser comercializados, né? Já aquelas empresas que tinham um negócio físico e começaram a ter ali a exposição do seu produto físico ou do seu serviço físico, né, no meio digital, conseguiu aí então ter um crescimento. E esse crescimento, né, todas as vezes que a gente pensa no crescimento de uma empresa, grande parte das vezes, né, isso também tem um significado voltado à abertura de novas vagas, de novas posições, né, de novos papéis dentro da corporação e assim sucessivamente. Em outras áreas, infelizmente, isso não aconteceu, né? Volto a dizer, a gente teve aí uma certa dificuldade para algumas empresas se reerguerem ou continuarem prestando os seus serviços ou vendendo os seus produtos.
Para a área de testes de qualidade de software, isso foi bastante diferente, né? Porque quanto mais softwares são criados, quanto mais sistemas são criados, mais a gente tem ali então demanda por novos testadores ou, né, por mais trabalho, né, dentro dessas empresas que desenvolvem esses produtos digitais, né? Isso é algo que para nós que atuamos na área de testes ou que pretendemos atuar na área de testes é algo muito bom, né? Se eu for tentar me lembrar de como foram os dias dentro do LinkedIn, que é uma das principais ferramentas de rede social voltada né, ao profissional, à parte profissional, eu me lembro de ter visto durante esses últimos 1 ano e meio, 2 anos, muitas pessoas comentando que mudaram de emprego, muitas pessoas comentando que, sabe, foram chamadas para entrevistas, muitas pessoas dizendo que conseguiram, né, um novo emprego, uma nova profissão, né? Muitas pessoas que disseram que, pô, eu trabalhava numa área X, ela não estava indo tão bem, mudei, comecei agora na área de tecnologia. Por quê? Porque é literalmente uma área que dá muitas oportunidades e que abraça realmente, sabe, os profissionais. E, né, estando dentro dessa nova fase da área de tecnologia, muitas pessoas hoje em dia trabalham home office, então trabalham lá do confortinho da sua casa, lá trabalhando, né? Eu, por exemplo, em dezembro, né, no dia 1º de dezembro, eu me mudei para os Estados Unidos com a minha família. A gente veio para cá porque eu trabalhava numa empresa no Brasil e essa empresa do Brasil me transferiu para começar a trabalhar aqui nos Estados Unidos. Hoje eu moro na Flórida, numa cidadezinha aqui, né, do ladinho aqui de Orlando. Então, essa empresa ela teve todos os trâmites jurídicos, né? Teve que pagar para uma série de advogados ou outros prestadores de serviço para, né, preparar o meu caso de imigração para que eu pudesse estar aqui hoje nos Estados Unidos trabalhando daqui. A questão é a seguinte: eu trabalho aqui nos Estados Unidos, mas eu não trabalho indo para a empresa e nem indo para o cliente. Olha só que interessante, né? Então, é mais um ponto para vocês entenderem como está o fator de trabalho remoto dentro da área de testes de software, por exemplo. Eu fui transferido de país, porque era um grande sonho que eu tinha, né? Para as pessoas que já me conhecem já tem alguns anos, ou para os meus alunos que são muito próximos de mim, sabem que eu tinha esse grande sonho de morar nos Estados Unidos e preparei a minha carreira, estruturei bem meus objetivos e comecei a segui-los de uma maneira, né, bem consistente. Tinha meu plano de ação, segui ele e conseguimos então alcançar esse objetivo, né, e hoje moramos aqui. Mas, mesmo morando aqui, eu ainda trabalho remoto, eu trabalho, né, de casa. Por quê? Porque, volto a dizer, a tecnologia permitiu essa facilidade. E hoje em dia, dado, né, essa grande crise que nós vivemos, a gente conseguiu então as empresas acabaram por ser meio que forçadas a ter que se adaptar a esse contexto de trabalho de casa. E hoje em dia, se vocês forem ver, muitas empresas já nem pensam mais em voltar para o modelo que era antes, né, que é o modelo físico. Ou preferem por um remoto, ou preferem por um híbrido, né? São pouquíssimas as empresas hoje em dia na área de tecnologia que não tem ou remoto ou o híbrido, né? Então é algo bem bacana mesmo e também um mercado que abraça. E eu posso dizer para vocês que dentro da área de testes há muitas oportunidades, inclusive para as pessoas que, né, estão dentro dessa nossa aula aqui de hoje, que é sobre transição de carreira. Então eu tenho muitos alunos que fizeram transição de carreira, né? Eles, por exemplo, alunos que eram administradores de empresa, que se tornaram testadores, alunos que eram advogados e mudaram para a área de testes, alunos que eram veterinários e mudaram para a área de testes. Então tem vários casos de alunos que, né, fizeram essa transição de carreira vindo para a área de testes de software. Por quê? Porque a área de teste de software ela te dá condições de você conseguir sim mudar de uma outra área para a nossa área, para a área de teste, e conseguir
né, ter sucesso dentro desse novo papel, desse novo emprego, certo? A gente vai falar bastante sobre isso também, mas como eu disse, já estruturei aqui tudo certinho para que vocês possam receber o conteúdo de hoje e conseguir sair daqui com uma possibilidade de mudança. Então, antes da gente ir aqui já para o nosso próximo momento aqui dentro da nossa aula de hoje, eu queria mais uma vez relembrar vocês. O tempo de vocês é precioso. Se o tempo de vocês é precioso, isso quer dizer que você precisa, nesse momento, tentar extrair o máximo desse momento que a gente está vivendo aqui e fazer com que algo que a gente aprender aqui hoje seja usado por você amanhã. Entende? Então, esse é o ponto em que você precisa pensar assim: por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero uma mudança. Eu não estou aqui só perdendo meu tempo. Eu estou aqui porque eu quero que algo mude na minha vida. Se você quer que algo mude na sua vida, eu vou dizer para você qual que é o segredo. Pega um papel, pega uma caneta ou abre um bloco de notas aí do seu lado, não sei. Pensa em alguma coisa que você possa escrever e anota os pontos que são realmente transformadores para o seu contexto atual. Porque se eu conseguir dar para você algo que vai mudar a sua vida, eu já ganhei meu dia, entendeu? E vocês vão ganhar ainda mais, porque vocês vão conseguir transformar a sua vida em um pouquinho. E a cada pouquinho que você transforma a sua vida, mais próximo você chega do que é o nosso objetivo principal, que é conseguir alavancar a nossa carreira e conseguir aumentar o nosso salário em mais de 30%. Beleza? Então, lembre-se disso. A partir de agora, foco total aqui, junto com a gente, beleza? Anote os pontos que são cruciais e o que é que você precisa o que é que você já pode começar a colocar para funcionar amanhã. Beleza? Então, para você que está aqui junto comigo, né, e está pensando em fazer a transição de carreira, ou quer muito ajudar seus amigos, porque você já descobriu que a área de testes é muito bacana, eu digo para vocês, fica comigo até o final desse vídeo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai conseguir pegar coisas bacanas para fazer com que o seu dia amanhã já seja diferente. Beleza? Então vamos lá. Muitas pessoas me perguntam sobre transição de carreira, e uma das coisas que eles me perguntam sempre é a seguinte: Júlio, quais são os 3 erros que uma pessoa que está fazendo a transição de carreira para teste de software geralmente comete? Beleza? Vamos lá. Primeiro erro está relacionado a um conhecimento do passado e que hoje em dia já não vale mais, já não funciona tão bem, tá bom? Tá bom, olha só, ele até funciona em alguns contextos, mas são pouquíssimos deles. Eu vou falar primeiro do conceito e aí depois a gente aborda por que ele hoje em dia já não é mais válido como ele era antes, tá bom? Quando eu comecei na área de testes lá atrás, a gente tinha uma divisão muito clara de papéis e responsabilidades. Então, era assim, o desenvolvedor desenvolve, o analista de negócios entende o negócio, o analista de sistemas desenvolve diagramas ou outros artefatos, outros documentos que demonstram para o resto do time como é que o software tem que ser desenvolvido. E a gente tinha um papel que era o papel do testador. O que o testador faz? O testador testa. Então, existia uma divisão muito clara sobre esses papéis. E a pessoa que testava, naquela época, né, eu acho que esse é mais um conceito que você precisa saber, que é assim: existe uma certificação internacional em teste de software que ela tem um material e que esse material fala algumas coisas que são muito atuais, só que muitas outras coisas que elas não dão tanto fit, não funcionam tanto com o mercado de teste de software atual, beleza? Mas um dos conhecimentos que são propostos lá é um conhecimento que diz o seguinte, fala: desenvolvedores desenvolvem, testadores testam. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o desenvolvedor ele tem que ter o conhecimento de codificação e que o testador
Não necessariamente tem que conhecer sobre codificação, sobre programação, né? Para quem é novo aqui no canal, né? Saiba que programação é uma atividade onde você usa de uma coisa que a gente chama engenharia de software, que é linguagem de programação, para construir um programa, que é basicamente um mecanismo que você tem dentro do seu computador para realizar algumas ações que você teria que realizar manualmente. Vou te dar um exemplo, né? O Word que você usa no seu computador, ele é um programa, certo? Um programador ou um desenvolvedor criou esse programa usando linguagem de programação, beleza? Então, quem mexia com linguagem de programação naquela época era o dev, o desenvolvedor. Quem mexia com testes era o testador. E aí, né, era super aconselhável que, né, um não tivesse tanto contato com o outro, lá naquela época, lá atrás. Não tenha muito contato com o desenvolvedor, não, porque senão isso pode fazer com que você não seja tão eficiente no seu trabalho como sendo alguém que testa aplicações. Então esse era o conhecimento que existia naquela época. Nesse conhecimento de que o testador não podia, né, não precisava programar, o que acontecia? O testador, ele poderia ser uma pessoa de qualquer área de atuação, qualquer uma, e não soubesse nada sobre programação, mas que soubesse alguma coisinha sobre o negócio. Por exemplo, eu estou construindo um software de venda de móveis. Poxa, se tem alguém que é um vendedor de móveis, ele pode chegar aqui e ele vai saber das regras. Como que se aplica um desconto, como que se calcula o parcelamento e etc, entendeu? Então, se essa pessoa é um vendedor, já pode chegar aqui e já entrar na área, já vai entrar aqui testando. Mas eu não sei nada sobre engenharia de software. Não tem problema, você conhece sobre venda de imóveis, não conhece? Conheço. Então você vai se dar bem aqui. Vem aqui, entra aqui para o nosso time e fica procurando problemas, fica procurando bugs aí no software. Se tiver alguma coisinha errada, você levanta a mão e fala pra gente, beleza? E aquela pessoa entrava para a área sabendo, isso é o que a gente chama de saber sobre o negócio. A pessoa chegava e começava realmente a encontrar algumas coisas. Só que o trabalho dessa pessoa, a profissão dessa pessoa estava relacionada diretamente ao negócio e não à tecnologia como um todo. Estão entendendo a diferença? Essa pessoa, ela chegava dentro daquele contexto e ela sabia realmente dar algumas dicas. Por quê? Porque os desenvolvedores não conheciam muito sobre, né, o negócio em si. Aquela pessoa chegava e começava a encontrar um monte de probleminhas e trazia realmente um benefício para dentro daquele time. O problema é que essa pessoa ela não tinha conhecimento sobre código, não tinha conhecimento sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de software, nem nada que pudesse contribuir mais com o seu time. Essa era a realidade naquela época. Tinha até uma brincadeira que a gente costumava fazer naquela época, que era assim, olha, testadores são pessoas que não se deram bem com programação, não se deram bem com SQL, não se deram bem com redes e, virou testador. Essa era uma brincadeira, né, de bastante mau gosto, na verdade, que as pessoas faziam, né, com as pessoas que eram de teste de software. Só que o que acontece? Isso era realidade para a grande parte das pessoas que estavam em teste de software, porque a pessoa não gostava de programar, falava assim, não vou ser programador, quero, né, entrar para a área de teste porque lá não precisa programar. Isso era uma coisa válida para aquela época. Por quê? Porque era uma época onde, né, os papéis eram super bem definidos e a pessoa que entrava ela tinha uma pegada mais de negócio do que uma pegada de testes em si. Muitas dessas pessoas nunca nem souberam sobre quais são as ferramentas que alguém que testa aplicações precisa conhecer. Por exemplo, quais são as técnicas de teste, quais são as estratégias, quais são a forma de planejar, qual que é a postura, sabe? Não sabia nada sobre isso. Entrou, alguém falou, testa, deu um chute na bunda dessa pessoa e ela começou lá a procurar alguns problemas, né? O ensino que essa pessoa recebeu de teste de software era um ensino muito, muito básico também. Era tipo, o que eu faço? Você testa. O que é testar? Testar é procurar problemas, né? Então, cresceu com uma mentalidade errada sobre o papel. O seu papel como sendo alguém que testa aplicações é um papel muito mais abrangente.
você contribui ativamente com a qualidade do software. E isso nem de longe é apenas sobre encontrar problemas. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, no passado era válido. Hoje é válido? Hoje não é válido. Hoje não funciona assim. Se você acha que não precisa saber nada sobre tecnologia, que é o meu primeiro ponto aqui, desses 3 erros, você está enganado, você está enganada. Para que você possa entrar para a área de teste, fazer a sua transição, você precisa sim conhecer sobre tecnologia, você precisa sim conhecer sobre o seu papel, você precisa sim conhecer sobre programação. Entendeu? Por que isso, Júlio? Porque, lembra lá que eu tinha falado para vocês dos papéis super bem definidos que existiam antes? Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia a gente tem um negócio chamado modelo de desenvolvimento de software. E os modelos de desenvolvimento de software mais atuais, eles pregam que um time ele é multidisciplinar. Que um time ele é composto não por pequenos times divididos, mas sim por um time de pessoas que jogam juntas, planejam juntas, trabalham juntas. E todos eles estão buscando um único objetivo em comum. Olha só que legal, né? Mudou a forma de interpretar. O que antes eram times distintos, agora é um time em conjunto. E nesse time em conjunto, se você não sabe sobre o trabalho dos amiguinhos, fica muito difícil de você conseguir contribuir com ele. Entende o que eu quero dizer? Então, se você não conhece muito sobre tecnologia, você vai entrar para um time. E esse time vai estar aqui discutindo sobre algum assunto relacionado à tecnologia, a desenvolvimento, a programação, e você não vai conseguir entender nada. Você vai ficar boiando e isso vai fazer com que o seu próprio time acabe tirando você do time, entendeu? Por que isso? Porque não porque você é uma pessoa, né, que não seria um bom integrante do time, mas porque você não está conseguindo acompanhar o dia a dia daquele time e o que eles precisam, sabe? Então, isso é algo que hoje em dia acontece muito. Por quê? Porque hoje em dia as empresas acabaram por adotar cada vez mais esses modelos mais colaborativos do que os modelos mais segregados, entendeu? Então, para quem já está na área de teste e está aqui assistindo a gente hoje, inclusive é um grande prazer ter você aqui hoje, porque eu sei que é um assunto mais de transição de carreira, você está aqui junto, está assistindo, é ótimo. Por quê? Porque você vai poder ajudar muitos dos seus amigos, tá bom? Para quem já é da área de testes e que está ouvindo aqui está assistindo aqui esse nosso vídeo de hoje, deve estar pensando assim: caraca, Júlio, é verdade, eu percebi mesmo um movimento assim durante esses últimos anos. Antes, nem precisava de muito para que você se tornasse alguém que testa aplicações. Hoje em dia já é exigido mais alguma coisa, né? É exigido mais, né? Hoje em dia é isso que vocês devem perceber, não é verdade? E aí, por que isso aconteceu? Isso aconteceu por esse grande movimento para a atuação em modelos mais colaborativos. Para aquelas pessoas que estavam ainda naquela pegada de testador precisa apenas saber sobre o negócio. Hoje em dia tem uma dificuldade muito grande de conseguir emprego. Se perde o emprego onde estava, quando chega para um próximo emprego, fica lá, sei lá, meses, anos procurando um outro emprego. Por quê? Porque hoje em dia já não é mais comum a contratação de pessoas que sabem apenas do negócio para serem testadores. Pode até ser outras coisas, mas para atuar como testador, como QA, é muito difícil conseguir, tá bom? Então, esse é um ponto importante aqui para você, como sendo o primeiro erro. O primeiro erro é você, né, na sua transição, pensar que você não precisa saber nada sobre tecnologia. Isso é um dos seus maiores erros. Por isso, escrevam aí assim: para fazer a transição para testes, eu preciso sim conhecer mais sobre tecnologia, ok? Conhecer sobre tecnologia envolve você conhecer um pouco mais sobre programação, um pouco mais sobre lógica, um pouco mais sobre como um software funciona. Então, coloca dessa forma que isso já vai ajudar você bastante. Daí você fala assim: mas Júlio, onde que eu consigo esse conhecimento? Lá no meu canal no YouTube, você tem uma playlist chamada Programação para QAs que querem automatizar seus testes. É um conteúdo, uma playlist com mais de 7 horas de conteúdo gratuito ensinando você o que é que você precisa para conseguir
programar a sua base, a origem, a base do que você, QA, testador, precisa para começar a programar. Gratuito para você lá no meu YouTube. Foram mais de 7 horas só de vídeo editado prontinho para você assistir. O tempo que eu dediquei para isso foi muito mais do que essas 8 horas, vamos dizer assim, né? Foram dezenas de horas gastas especificamente porque eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo aqui agora, ou de vocês que têm amigos, né, vão precisar disso. Tá lá para você gratuitamente uma linguagem para ajudar você a conseguir alcançar esse seu objetivo, que é programar. Chama Programação para QAs que querem automatizar testes. É uma playlist no meu canal, que é o canal Júlio de Lima. Beleza? Show de bola. Então, né, lembre-se aí, você tem que buscar esse conhecimento. Não adianta simplesmente falar, não, vou mudar para QA e achar que vai dar bom. Para algumas pessoas dá bom, né? Mas é um número muito pequeno, entende? Então, eu sempre gosto de dizer isso para vocês. Se vocês estão aqui me seguindo, estão junto comigo, estão me seguindo, estão procurando saber mais sobre testes através de mim, eu digo para vocês o seguinte: eu sempre vou ajudar você a estruturar o seu caminho de forma que você vença mais rápido. Os meus ensinamentos são para trazer você numa velocidade maior, né? uma velocidade maior, para que você consiga então chegar mais rápido no seu objetivo. Eu sempre penso nessa linha de raciocínio. O quanto mais estruturado eu te der o seu caminho, você seguir, mais rápido você chega lá. Beleza? Então, isso daí é super importante você lembrar também. Segundo erro: não buscar conhecimento sobre QA. Esse é um erro muito grave. Sabe, para essas pessoas que eu falei para vocês que começaram na área de testes apenas sabendo sobre regras de negócio, sobre o negócio em si? Para essas pessoas, muitas delas não procuraram saber sobre testes. Elas entraram, aprenderam, né, eu vou colocar entre aspas duplas, porque vocês já vão entender o porquê, aprenderam a testar, mas esse aprender a testar foi o que eu chamo de conhecimento empírico. Foi no arrisca, tenta, funciona, arrisca, tenta, funciona, arrisca, tenta, funciona, sabe? Arrisca, tenta, erra, arrisca, tenta, funciona. Ou por algumas outras pessoas que ensinaram essas pessoas a testar, mas não ensinaram as técnicas, as estratégias. Ensinaram essas pessoas que elas têm que ir lá e procurar alguma coisa que está de errado. Então, vou te dar um exemplo, tá? Para essas pessoas é como se estivesse jogando um jogo dos 7 erros. Já viu? Você tem lá uma imagem em cima, tem uma imagem embaixo. Então, quem consegue resolver um jogo de 7 erros? Porque a pessoa... Você não precisa ter uma... Se você tiver uma técnica, vai te ajudar. Mas se você não tiver, você vai conseguir resolver também, né? A questão é a seguinte: se você tem uma técnica para resolver um joguinho de 7 erros, isso vai fazer com que você consiga resolver, sei lá, em 5 minutos. Agora, se você não tiver uma técnica, você vai resolver em 30. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então você tem aí essas nuances, certo? A questão é que qual dos dois você quer, sabe, utilizar? Você tem que pensar, você tem que decidir, né, o que você quer. Se você quer ser a pessoa, né, o testador, que vai resolver o joguinho dos 7 erros em 5 minutos, você precisa buscar saber sobre o que é a profissão de testes. Você precisa entender quais são as técnicas. Você precisa entender quais são as estratégias. Você precisa entender qual é o posicionamento. Agora, se você quer ser só alguém que resolve o joguinho de 7 erros, se você quer ser só o testador que resolve o joguinho de 7 erros, não importa qual é o tempo, não importa qual é a técnica, não importa qual é nada, você consegue. Agora, o que eu tenho percebido com a prática, com o conhecimento, né, nesses 12 anos já atuando dentro da área de teste, eu diria para você o quê? Se você for o testador que resolve o joguinho de 7 erros em 5 minutos com técnica, você vai alavancar sua carreira. Entende o que eu quero dizer? Um alavanca a carreira aí muito rápido, o outro alavanca bem devagar, entendeu? Então não é nem uma alavanca, é quase que, né, você subindo devagarzinho ali. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o que vocês precisam entender é o seguinte: é um erro você não buscar conhecimento sobre a profissão de QA nessa transição. Muitas pessoas daquela época, lá do passado, vão te dizer assim: não, para entrar para a área de testes é simples. Testes é a coisa mais simples que tem dentro da engenharia de software. Não é verdade. Então, se você conseguir uma vaga sem saber sobre testes,
né? Provavelmente você vai penar até conseguir atingir seus objetivos. Se você conhece sobre técnicas, boom, você muda completamente e você acaba, sabe, tendo mais facilidade em conseguir vencer dentro dessa área, beleza? Então fica aí para você o segundo erro, beleza? Terceiro erro, não estruturar a busca pelo primeiro emprego. Olha, esse daqui eu diria para você que é um dos piores aqui desses 3 erros que eu acabei de falar. Veja, novamente, eu acho que a metáfora aqui dos 7 erros ela é muito boa, né? Inclusive para isso, beleza? Olha só, se você quer fazer a transição de carreira, beleza? E você não estrutura a sua busca pelo primeiro emprego, o que acontece? Você acaba por penar, falhar em diversas entrevistas, falhar em muitas entrevistas, e se você tem resiliência suficiente para aguardar até essas diversas entrevistas que você falhou, até que você consiga passar em uma, beleza, você vai conseguir o seu primeiro emprego. Agora, quem estrutura a carreira, a busca pelo primeiro emprego, essa pessoa aqui ela consegue muito mais rápido. Para que você consiga estruturar a sua busca pelo primeiro emprego, você tem que ter escolher 3 empresas que são empresas de teste que são empresas que contratam testadores. Como você fica sabendo quais são as empresas que contratam testadores? Vai lá no LinkedIn e escreve lá, testador. Vai lá no LinkedIn, na parte de cargos, de empregos, né, vagas, e digita LinkedIn. Ou vai lá e digita analista de QA. Ou digita só QA, que é QA. Okay? Digita isso lá. Vai vir para você diversas vagas. Daí você vai lá e procura por vagas de testador júnior, ou analista de QA júnior, ou QA júnior. Procura alguma coisa júnior, né? E aí você vai ver que tem algumas empresas que contratam pessoas júniores. Você escolhe 3. Escolheu? Show! Você vai então olhar para as vagas dessas 3 empresas. E aí você vai ver quais são as características que eles pedem. O que você vai fazer? Passo número 2 aqui desse caminho. Você vai aprender mais sobre aquilo que pede nas vagas. Se você for parar a pensar na área de testes hoje, é um mar de informações que você tem que aprender. Você precisa aprender tudo? Não, você precisa aprender quais são os conhecimentos que estão relacionados às vagas daquelas 3 empresas que você escolheu. Por que isso? Porque senão você vai ficar perdido ou perdida no mar de conhecimento. Entendeu? Porque você nunca vai se sentir preparado ou preparada para concorrer a essas vagas. Então, escolheu as 3 empresas? Escolhi, esse foi o passo 1. Passo 2, estuda para o que elas pedem. Estudou? Estudei, Júlio. Passo número 3, vai lá e aplica esse conhecimento que você estudou em um dos produtos daquela determinada empresa. Pega os resultados e armazena, guarda eles. Beleza? O que eu quero dizer? Você vai lá e vai literalmente testar um dos produtos da empresa. Pegou os resultados? Guarda. O que você vai fazer agora? O passo número 4. Passo número 4, você vai procurar alguém da empresa. Então você vai procurar lá outros QAs da empresa, vai procurar o diretor de tecnologia da empresa, vai procurar alguém de RH da empresa e vai fazer conexão com essas pessoas no LinkedIn. No LinkedIn é bem fácil você fazer uma conexão. Entra no perfil da pessoa, clica lá para adicionar e a pessoa, né, claro, ela tem que responder a sua conexão, beleza? Mas você adiciona as pessoas e lá no LinkedIn também dá para você, naquela vaga da empresa, clicar e ver o perfil da empresa e as pessoas que trabalham lá. Clica lá para ver. Então, quando a gente fala dessa estrutura, no 4º ponto, é de você ir lá e de você realmente conseguir, então, fazer as conexões certas para que você consiga, então, chegar lá. Beleza? Essas conexões, elas vão ajudar você. Por quê? Porque você vai mostrar para elas o conteúdo que você conseguiu atingir daqueles seus resultados. Bacana, né? Então você vai se conectar com um recrutador, vai se conectar com um diretor de tecnologia, com um QA que atua naquela empresa, e você vai falar, né, para
para essa pessoa que você quer uma vaga naquela empresa, que é a sua primeira oportunidade, você vai demonstrar os resultados que você tem, beleza? Então isso vai ser super importante para você também. Um outro ponto, que agora é o nosso ponto número 5, é quando você falar com essa pessoa ou com essas pessoas, de você ter a oportunidade de fazer uma entrevista. Quando você for fazer essa entrevista, você vai lá e você vai realmente reproduzir tudo aquilo que você aprendeu até agora. E você vai também demonstrar os conhecimentos que você obteve daquelas práticas, daquelas ações que você realizou testando os produtos ou serviços daquela empresa, beleza? São pontos que são realmente importantes aí para vocês dentro desse momento de estruturação da busca pelo emprego, beleza? Então, não fazer isso é um erro, porque faz com que você não consiga, ir adiante, beleza? Agora vamos aqui então para 7 ações que você precisa seguir para que você consiga fazer essa transição de carreira. Essas 7 ações, elas são ações que eu vou colocar aqui para vocês um passo a passo. Novamente, anotem aí, porque esses são pontos que são realmente extremamente importantes aí de você seguir para que você consiga estruturar bem essa sua transição de carreira, beleza? Ponto número 1, aprenda lógica da programação. Aprender lógica da programação é algo que é muito, bacana e 2, útil para o seu papel que você vai desenvolver a partir de agora, né? Lógica da programação, basicamente, é você entender quais são a forma de pensar que você precisa usar e que está por detrás daquele programa que vai ser construído. Mas, Júlio, por que é que alguém que vai testar um software, preciso conhecer sobre lógica da programação? Você precisa conhecer, porque isso fará com que você consiga entender melhor da cabeça das pessoas do seu time e como elas chegaram a ter aquela determinada decisão que você recebeu no programa que você vai testar. Outra coisa também que vai te ajudar bastante é para que você futuramente construa os seus próprios testes automatizados. Novamente, se você perdeu os últimos vídeos, testes automatizados são são como robôs que você vai criar para executar as tarefas manuais que você, testador ou QA, teria que executar sem o auxílio de uma ferramenta. Ou seja, se eu tenho que abrir um site, clicar em um botão e clicar em outro botão, eu posso criar um robozinho que faça isso para mim. Esse robozinho é chamado dentro da área de teste de software de automação de testes, ok? Então, aprenda a lógica. Segundo ponto, você vai aprender sobre a mentalidade de testes. Isso quer dizer que você precisa sim ter uma mudança na forma com que você pensa para que você consiga ser um testador, uma testadora melhor, ok? Para que você possa aprender mais sobre a mentalidade em testes, é necessário que você assista mais conteúdo sobre testes de software. Novamente eu chamo você para navegar mais no meu canal no YouTube, porque lá tem diversos conteúdos, né? Tem lá, milhares de horas de conteúdo para ajudar você a conseguir aprender mais sobre testes e também sobre a mentalidade de alguém que testa aplicações. Beleza? Mentalidade é como que você vai pensar para conseguir desenvolver o seu papel. Terceiro ponto. Você precisa aprender também sobre técnicas e estratégias de teste. Existem técnicas que te ajudam a olhar para um problema e, a partir do analisar daquele problema, chegar a um número de testes que precisam ser realizados. Interessante isso, né? Veja, se você olha para um problema, por exemplo, você tem uma determinada regra, né, que é a seguinte regra. Se você for fazer transferências via DOC, você vai pagar, ou você só pode transferir até R$3.000. Eu não sei aqui se esse é realmente o valor, tá? Mas só estou dando um exemplo, R$3.000. Mas qualquer tipo de valor que você transferir que for acima de R$3.000, por exemplo, 3.001 centavo, isso já vai ser classificado como TED, por exemplo. Então, em um caso como esse, tem taxas diferentes que precisam ser cobradas. Você, como sendo alguém que testa aplicações, precisa olhar para esse problema de testes, que é o requisito que foi lhe passado, e identificar quantos testes e quais são os testes que precisam ser feitos. Você pode fazer isso de duas formas.
Da forma em que você faz com técnica ou da forma que você faz sem técnica. Qual dos dois consegue alavancar sua carreira mais rápido? Aquele que usa com técnicas. Por quê? Porque a técnica te ajuda a você demonstrar que, e guarde isso, tá? Por detrás do seu papel, como sendo alguém que testa aplicações, há mais do que apenas achismo. Há ciência. Entendeu a diferença? Quando você mostra que há ciência, isso faz com que você consiga, se demonstrar muito mais e conseguir acelerar sua carreira muito mais rápido. Quarto ponto, aprenda a automatizar testes. Pode ser apenas em uma camada para quem está querendo começar agora, beleza? Pensa assim, ó, se você for lá no meu YouTube, o segundo vídeo é um vídeo sobre como automatizar o seu primeiro teste para web. Então você entra no meu YouTube, faz aquela minha playlist de programação para aqueles que querem automatizar seus testes, e depois disso você vai lá para o segundo vídeo que eu postei e você vai aprender como automatizar o seu primeiro teste. Se você fizer só esse, você já vai conseguir ter uma vantagem gigantesca perante aos demais candidatos que não conhecem nada sobre teste de software, tá? Então, ponto número 4, aprenda a automatizar testes em pelo menos uma camada. Ponto número 5, aprenda sobre modelos de desenvolvimento. Lembra que eu falei para você? Você precisa conhecer sobre aquele modelo que é um modelo mais segregado, que você tem aqui quem desenvolve, aqui quem testa, mas você também tem que aprender sobre o modelo onde você, testador ou QA, está dentro de um time e você é parte do time. Modelos de desenvolvimento fazem com que você entenda, inclusive, qual que é a sua mentalidade como sendo alguém que testa aplicações em cada um desses modelos. Beleza? Então esse é um ponto muito importante também. Ponto número 6. O ponto número 6 fala sobre preparar-se para ter visibilidade. Olha, se você quer conseguir transicionar de carreira, você precisa que exista uma vitrine onde você possa demonstrar suas habilidades. O LinkedIn é essa vitrine. Conseguir preparar um perfil campeão dentro do LinkedIn faz com que você consiga, então, ficar mais próximo das empresas. E ficando mais próximo das empresas, elas podem olhar para você e dizer: nossa, olha só, temos aqui uma pessoa, um candidato que é muito bom para essa nossa vaga. Beleza? Então, ponto número 6, preparar o seu LinkedIn também é algo muito importante. Tem diversos artigos na internet e eu já dei várias dicas também em outros eventos e também no meu canal. Então, depois procura lá para que você possa aprender mais. Beleza? Dica número 7, se prepare para as entrevistas. Tem muita gente que vai para a entrevista sem preparação. A pessoa não olha para tentar entender quem é a empresa, não tenta entender quais são os requisitos, não tenta relembrar dos pontos importantes da sua história, e quando chega lá, começa a falar sem ter uma noção clara de onde quer chegar. Eu posso dizer para você que se você preparar-se para as entrevistas, você vai conseguir chegar lá e se dar muito bem, tá? Então, super importante aí para você também, essa é a dica número 7 para que você consiga aí, então, conseguir fazer essa transição de carreira do jeito certo, beleza? Bom, Júlio, quais são as vantagens que você vê de fazer uma preparação correta para a transição de carreira? A vantagem que eu vejo é que você, preparando-se para fazer uma transição da forma correta, vai conseguir uma coisa que ela é extremamente importante para qualquer um de nós: economizar tempo. Quanto mais tempo você economiza com essas atividades relacionadas à busca da sua transição de carreira, mais tempo você tem com a sua família, mais tempo você tem de fazer coisas que você gostaria de fazer na sua vida pessoal, né? Esse balanço entre o buscar uma nova profissão e o viver a sua vida, né? Pessoal, vamos dizer assim. Então, quando você segue essas instruções que eu acabei de passar para você, você consegue fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida, de acelerar a sua busca pelo seu grande objetivo. Beleza? Então, super importante essa dica aí também para você. E aí, muitos de vocês podem perguntar assim: mas Júlio, me fala aí, você tem alunos ou amigos que já conseguiram alcançar a transição de carreira e conseguiram realmente alavancar suas carreiras? E a resposta é sim, né? Eu tenho uma aluna que é a Ana Ribeiro. A Ana, ela antes trabalhava, né, na parte de suporte,
e ela tinha um desejo muito grande de migrar, né, para a área de testes de software. A Ana teve a oportunidade de entrar para uma das turmas do meu treinamento, que é o programa de testes de qualidade de software, e nesse treinamento ela buscou, mas buscou com muito afinco. Eu me lembro que todas as vezes que eu entrava online numa live, ela estava lá também para me assistir. Olha só o nível, né, de vontade que ela estava de aprender mesmo sobre testes. Nas aulas ela se dedicava muito, né, e o que a gente viu acontecer na vida dela era algo que todo mundo já sabia que iria acontecer, dado o seu desejo de mudança. Ela conseguiu receber o seu sim e conseguiu concluir a transição de carreira. Só que não só conseguiu o seu primeiro emprego, como também conseguiu um emprego com um aumento de salário maior do que 30%. Muito trabalho, consegui alavancar minha carreira em 35%, né? Tive um aumento de salário em 35%. E esse aumento também representa uma melhoria de vida, né, para mim. Hoje eu posso ficar mais tranquila com relação às minhas contas. Enfim, é uma melhoria de vida sem igual, assim. Eu nunca imaginei, o ano de 2021 foi um ano muito confuso para mim. Eu não sabia o que eu queria, assim, da minha vida, né? Eu estava sem foco, estava tentando fazer várias coisas darem certo. E a partir do momento que eu foquei em uma coisa, não, eu quero atuar como QA, eu vou ser uma QA. Eu resolvi focar, tive disciplina e deu certo. A gente tem que ter fé nas coisas e convicção. Eu estava muito convicta que eu ia conseguir alguma oportunidade. Eu ia conseguir um estágio, alguma oportunidade eu ia conseguir. E graças a Deus deu certo. Eu queria só fazer um resuminho rápido aqui do que a gente viu hoje, antes da gente seguir em frente, né? A gente falou sobre os 3 erros de alguém que está fazendo uma transição de carreira. Primeiro, achar que não precisa saber nada sobre tecnologia. A gente viu que isso é um erro muito grave. Segundo erro, não buscar conhecimento sobre a atuação como sendo um QA. Terceiro erro, não estruturar a busca pelo primeiro emprego. Você precisa estruturar, lembre-se disso, hein? Tá? 7 ações que você precisa fazer para conseguir ajudar você a conseguir ter uma transição de carreira mais rápida. 1. Aprenda lógica da programação. Passo número 2. Aprenda sobre a mentalidade de alguém que testa aplicações. Passo número 3. Aprenda técnicas de teste e as estratégias de teste. Passo número 4. Aprenda a automatizar testes em pelo menos uma camada. Passo número 5. Aprenda sobre modelos de desenvolvimento de software. Se vocês forem procurar, procurem, por exemplo, por cascata e por ágil. Vocês vão conseguir ver pelo menos 2 modelos aí que vão ajudar você. Passo número 6. Prepare o seu LinkedIn. Ele é a sua vitrine para a visibilidade que você precisa ter no mercado. Passo número 7. Se prepare para as entrevistas. Isso vai fazer com que você consiga realmente alcançar algo de maneira mais rápida e mais efetiva. Beleza? Para todos vocês que estiveram aqui junto comigo hoje, foi um grande prazer estar com vocês. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.